Bom, galera, hoje eu tô com o prazer aqui de ter a minha querida Niela. Oi, pessoal. Obrigado. Que legal, Niela. Puta vida. Demorou pra eu conseguir falar com você, hein? Você Sua acha? agenda, hein? Pois é, eu consegui. Tá legal. E então, Niela, uma coisa. Existem. Eu vejo que o pessoal do automotivo até tem algumas curiosidades, né? Que, olha só que interessante. Se você for pegar e olhar para o mercado automotivo, você sabe tão bem quanto eu, ele é um público extremamente, uma concentração masculina, né? Sim. Bastante, né? Hoje, eu não sei se eu posso perguntar, mas eu vou perguntar, depois você briga comigo. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 atualmente. 8 anos. Uma menina. Ai. Mas me conta, como? Me conta onde você nasceu, onde você estudou e como é que você foi parar dentro de uma oficina. É isso que eu quero saber. Olha, eu não nasci em São Paulo, eu nasci no Rio de Janeiro. Olha essa carioca. Mas de carioca hoje em dia eu só tenho no RG mesmo, porque eu já tenho o sotaque muito mais forte paulista, né? Mas eu vim pra cá com 7 anos. Estudei em escola pública normal. Só que aí, aqui na minha cidade, em Barueri, as escolas têm como se fosse um processo seletivo para você, no ensino médio, fazer com um curso técnico junto, que é um ensino médio mais reforçado, que te prepara para o mercado de trabalho. E foi aí que tudo começou, quando eu cheguei lá no 9º ano, que aí teve esse processo. E assim, eu tinha notas suficientes para entrar em qualquer curso que eu quisesse, porque você saía na frente se as suas notas fossem melhores, né? Tá. Só que eu não me interessei por nenhum curso. E, assim, eu não via ali, ainda por ser nova, eu não tinha uma coisa em mente do que eu queria ser, do que eu queria fazer para o meu futuro. Só que uma coisa que me chamou a atenção, se eu fizesse, mesmo que eu escolhesse qualquer curso que seja, todos eles seriam à tarde. E nisso, ia de conflito com outra coisa que eu queria muito, que era ser jovem aprendiz e trabalhar, sabe? E ganhar o meu próprio dinheirinho. E aí, de tarde, eu provavelmente não ia conseguir fazer isso. Então, eu falei, eu acho que eu não preciso fazer esses cursos agora, porque eu não tenho nada dali em mente. Ganhar um dinheiro, de conquistar as minhas coisas e tal. Era isso que eu pensava. Eu sempre tive essa mentalidade de ter meu próprio dinheiro. Por causa da minha mãe, que ela sempre foi muito independente. E eu via aquilo e eu falava, caramba, eu quero ser que nem ela. Eu quero ter o meu dinheiro assim e não depender de ninguém. Comprar minhas coisas sem dar satisfação, sabe? Aí, nisso, veio a pandemia e tudo mais. E aí, no meio da pandemia, na verdade, o 9º ano já estava na pandemia, estava naquele volta, não volta, volta, não volta. E aí, os meus pais abriram uma oficina mecânica. Logo durante a pandemia? Foi nesse volta ou não volta, sabe? Das coisas estarem se normalizando, mas aí tinha um surto de novo, e aí fechava tudo de novo e ficava nessa. E foi bem ali que eles abriram a oficina mecânica. O meu pai tem mais de 30 anos no mercado, trabalhou em empresas renomadas. E por incrível que pareça, ele tinha muita insegurança de abrir o próprio negócio, porque era aquilo, você tinha um salário ali fixo todo mês, você sabia como ia ser, você sabia que ia conseguir pagar suas contas, e de repente, de uma hora para outra, você já não sabia se ia ter aquele dinheiro certo todo mês. Que é o peso de você abrir um negócio do zero, né? Mas a minha mãe sempre motivou muito eles, e eles foram com a cara e com a coragem e abriram. E nesse meu tempo estava acontecendo tudo isso, eu falei, caramba, os meus pais têm uma oficina, eu posso entrar lá, eu posso trabalhar com eles, ganhar o meu dinheiro, e depois eu vejo o que eu quero fazer, vou seguir com o ensino médio normal. E foi o que eu fiz, eu pedi para trabalhar com minha mãe, eu desisti de fazer os cursos e fui trabalhar com ela. Eu entrei lá para fazer a parte orçamental, cotação de peça, o administrativo da empresa, né, junto com ela. Só que eu não gostei. Naquela época era muito chato, assim, pra mim. Porque eu era muito elétrica, eu gostava de movimento, eu gostava de aprender coisas novas. E aí, quando sobrava um tempo, eu ia pro pátio da oficina e ajudar meu irmão e meu pai, organizando ferramentas e lavando peça. Só que seu pai já era mecânico? Já era mecânico. Tá. Já era mecânico há muitos anos já.
Ele só trabalhava para os outros, né? Ele nunca trabalhou para ele mesmo. Tá. E aí eu ajudava eles com a organização e tudo mais, porque eles eram muito desorganizados. Aí, e nisso que eu ficava ali com eles, entre organizar uma ferramenta e lavar uma peça, eu ficava olhando o que eles estavam fazendo e aquilo despertava muita curiosidade em mim. Porque eu nunca, assim, eu via meu pai, às vezes no final de semana, mexendo num carro de vizinho, tipo, parente, mas eu nunca tinha me importado com aquilo. Nunca me preocupei em saber o que era um carro, o que um carro precisava. Sinceramente, até aquele momento. Ali você tava com quanto? 17? Não, Não, ali eu tava com 14 anos. meu Deus do céu. 14 anos, Aí nisso, eu lembro que eu olhava assim pro capô, pra dentro do capô do carro e eu não entendia nada, era só uma confusão mesmo, tudo que eu via. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande, então eu ficava perguntando pra eles, o que que é isso, o que que é aquilo, pra que isso serve, o que que aquilo faz. E nisso eu fui ficando cada vez mais curiosa. Quando nisso que eu estudava de manhã, e aí eu ia pra oficina à tarde, né? Aí eu levava a marmita, eu aproveitava e levava a marmita de casa para eles. Nesse trajeto, eu pegava Uber para ir até a oficina. Eu peguei uma motorista que, durante o trajeto, a gente passou na frente de uma oficina mecânica e ela começou a falar muito mal daquela mecânica. Falar que eles enganaram ela, que eles, tipo, roubaram ela, o carro dela saiu pior do que entrou lá de dentro. Aí eu, sempre fui muito marqueteira, eu falei assim, olha, mas a gente tá indo pra oficina do meu pai, o meu pai é super honesto, ele mostra os procedimentos que foi feito, ele mostra todas as peças depois no final do serviço. Aí eu fui falando sobre isso, né? Aí ela pegou e virou e falou assim, nossa, se meu pai fosse mecânico, eu com certeza viraria mecânica também. Nossa. Aí aquilo deu um negócio assim na minha cabeça, porque eu não sabia que uma mulher poderia ser mecânica. Eu nunca tinha visto, sabe? Ah. E aí eu fiquei, caramba, eu posso ser mecânica? É sério isso? É como se ela tivesse verbalizado um desejo que era meu, sabe? E aí meio que me libertou. Ela lançou uma provocação pra você naquele momento que você não tinha parado a pensar ainda. Era só um desejo ali, uma vontade de conhecer, mas eu não sabia que eu poderia de fato ser mecânica. Eu sabia que eu poderia entender, mas eu achava que eu não poderia trabalhar com aquilo. Sabe? Eu tinha ainda esses preconceitos na cabeça. Porque acho que até aquele momento você só tinha visto mecânicos homens, né? Exatamente, eu nunca tinha visto uma mulher. Eu nem sabia disso. Até que você encontrou uma mulher doidinha no Uber e falou, você pode ser mecânica? Exatamente, foi isso. Aí eu falei, caramba, eu tenho a curiosidade, eu tenho um pai mecânico, por que não, né? E aí eu ficava nessa, fugindo da minha mãe, indo ajudar eles lá no pátio. Sua mãe não sabia? Não é que eu não sabia, mas é porque eu não queria, tipo assim, falar, eu não quero te ajudar, quero trabalhar com eles. Tá. Eu tava descobrindo ainda o que era aquilo, se eu queria mesmo, sabe? E aí teve um dia que meu pai saiu pra fazer um socorro, aí ficou eu e meu irmão na oficina. E aí eu tava organizando o quadro de ferramentas e meu irmão falou assim, sempre muito folgado que ele foi. Ele falou, já que você tá aí sem fazer nada, me ajuda aqui a consertar esse carro. Aí eu falei, tá bom. Nossa, ele desafiou você. Foi. Aí eu falei, tá bom, eu ajudo. E aí eu lembro que a gente trocou juntos o amortecedor de uma Doblô. Ele me ensinou tudo. Naquele tempo, assim, que a gente tava, que meu pai tava fora, ele me ensinou tudo sobre o amortecedor. Como montava, pra que ele servia. E aí, quando a gente foi instalar no carro, que eu olhei, eu falei, caramba, o carro é muito mais do que 4 rodas. Aí eu fiquei muito surpresa, sabe? Eu falei, caramba, tem todo um sistema que faz o carro andar, ter a estabilidade, o controle. E aquilo me deixou muito curiosa. E muito feliz, porque foi a primeira vez que eu coloquei, de fato, a mão na massa. E depois dali, ninguém mais me tirou de dentro da oficina. E aí, mas aí você ficou na oficina trabalhando e aprendendo? Isso, exatamente. Eu, assim, antes de eu ir procurar alguma profissionalização técnica, eu tava ali realmente aprendendo, vendo se era aquilo que eu queria. Porque até então, os meus pais pensavam que era só uma brincadeira para mim. Que era só um passatempo. Não era algo que eu fosse ficar. Porque sempre que eu entrei lá, eu deixei claro que eu queria conquistar as minhas coisas até eu decidir o que eu queria fazer. Então ficou meio que isso concordado, sabe? E o meu pai achava que eu tava ali trabalhando como mecânica
por curiosidade, não por, de fato, interesse pela profissão de ser uma mecânica. E aí, com o tempo, ele foi deixando eu fazer os serviços. No início, eu lembro até hoje, no início eu só segurava a lanterna pra ele trabalhar. E ficava no ouvido dele, ó, que igual aquele cliente que não sai do seu pé. Perguntando. Exatamente, o que é isso? O que é aquilo? Ah, o que é serviço? E aí ele tava trabalhando, eu colocava a cabeça assim na frente pra olhar, tá? Fico segurando a lanterna, em vez de iluminar, ficava as coisas. Mas foi assim que eu comecei a aprender, porque enquanto eu olhava, eu aprendia. E aí, depois de um tempo, meu irmão saiu da oficina. Na verdade, quem não queria ficar lá era o meu irmão, né? Eu sempre quis ficar. Olha. Aí, e aí, a gente sempre sabe que tem um déficit muito grande no nosso setor de encontrar mão de obra qualificada. Já começa por aí. E naquela época a gente estava estruturando uma empresa totalmente do zero, a gente não tinha condições para contratar um profissional formado, porque esse Porque profissional... até ali acho que a oficina tinha 1 ano. Exatamente. Então, esse profissional ia custar muito caro, um valor que a gente não tinha, sabe? Era o valor que fechava as nossas contas. E aí eu falei, enquanto você não procura, não encontra ninguém para te ajudar, deixa eu te ajudar. E meu pai deixou. E aí ele teve que deixar eu fazer algum serviço sozinha, tipo trocar pastilha, trocar um óleo. E tem uma coisa muito engraçada, que a primeira vez que eu entrei na oficina como de fato trabalhando como mecânica, meu pai ficou morrendo de medo. Porque a noite Imagina, eu ia perguntar do seu pai já. Na noite anterior, ele tinha sonhado que eu tinha colocado água dentro do motor. Nossa. E aí, ele contou isso pra mim e eu fiquei morrendo de medo de fazer isso de verdade por alguma bobeira. Que, nossa, por muito tempo, toda vez que eu ia completar o óleo, eu ficava olhando, aqui é o motor mesmo. Porque eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada e expulsar de lá, sabe? Mas foi assim que tudo começou, e aí ele foi deliberando alguns serviços pra mim, eu fui fazendo, fui aprendendo. Mas eu aprender mecânica, a mecânica básica em si, o meu professor foi o meu pai. E ele tem todo esse repertório para me ensinar. E de fato eu falo, eu entendo sobre isso, porque ele tem muito. E ela vai ser muito além disso, eu acho, né? Porque você tá me contando essa história, eu acho que seu pai é um cara assim, de uma visão muito moderna, eu diria assim. É um cara muito aberto. Eu também tenho uma filha, né? Eu fico imaginando minha filha numa oficina, medo de que ela se machuque. E tudo isso não passa na cabeça dele? Sim, passava muito. Por isso que às vezes ele tinha medo de eu fazer alguns serviços, porque ele tinha medo de eu me machucar. Não porque ele não acreditava que eu não conseguia fazer, mas porque ele achava que eu ia me machucar. Porque é pesado. Deixa de ser, até hoje. Mas eu ficava... Na época, eu era muito... Por querer conquistar esse espaço, que era necessário, né, eu mostrar que eu tava ali realmente para aprender, para trabalhar, eu acabei ficando muito bruta, sabe? Então eu falava, não, pode deixar que eu faço, eu resolvo. E eu pegava realmente para fazer. Hoje em dia, tipo assim, eu não me coloco no meu limite, sabe? Para provar nada. Porque hoje em dia eu já não preciso mais provar nada. Eu sinto que eu não preciso mais. O nosso mercado já entendeu o valor da mulher dentro do setor. E eu não preciso ficar me provando como profissional. Porque eu já mostrei isso. Mas naquela época... todo o seu aprendizado na oficina foi com seu pai ou você buscou alguma outra fonte? No início foi com meu pai, a parte da mecânica básica. Depois eu falei, agora eu tenho que me especializar. E aí eu fui pro Senai. Só que... Olha, foi Senai. E foi aí, tipo, uma virada de chave na cabeça do meu pai, porque ele ficou falando assim, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer ser mecânica? Você tem certeza? É um trabalho pesado, é algo cansativo, o ambiente é muito masculino, eles não perdoam. Era isso que ele falava, tipo, ele tinha medo também do preconceito que eu ia sofrer. Muito. E aí eu falei, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer. Só que eu queria fazer uma coisa que eu não sabia. Então, como eu já sabia a parte da mecânica, eu falei, eu quero aprender injeção eletrônica. E aí eu fui aprender sobre injeção eletrônica no Senai, foi maravilhoso. Foi um curso muito bom mesmo. E depois disso eu não parei mais, né? A gente, assim, fiz outros cursos no Senai de especialização, mas eu procurei muitos outros cursos também em questão de gestão e também de injeção eletrônica no setor, né? Com profissionais que já têm o conhecimento, que já têm a dinâmica do dia a dia. Nessa época que você fez o curso do Senai, você então já trabalhava o tempo todo com seu pai? Já.
Tanto que quando eu entrei lá no Senai para fazer esse curso, o coordenador falou que para você fazer ele, você tinha que ter experiência e já ter feito outros antes, como mecânica básica. Olha, Aí eu falei, mas eu já sou mecânica, eu trabalho com meu pai. E ele falou, ah, é? E me levou pra oficina do Senai e começou a perguntar sobre as coisas lá. E aí eu fui respondendo tudo certinho, para que funcionava, qual que era o sistema, o que que... E ele viu que eu sabia, e ele falou, tá bom, então pode fazer a inscrição dela. E aí eu entrei. que legal. Mas e tinha mais alguma outra aluna no Senai ou não? Não, Só você, né? é. Não, na parte da mecânica, não, mas tinha. Eu lembro que tinha uma aluna que se destacava bastante na parte da tornearia. Ah, Ela mexia umas máquinas lá, fazia umas programações. Era bem legal. Mas no meu curso eu era a única menina. não, é muito interessante, né? Porque a gente, enfim, eu acho que tem alguns aspectos, eu até cheguei a comentar com você quando a gente se encontrou, se não me engano, na Automec, porque juntaram, acho que, duas coisas, né? Você gostou muito disso, encarou, teve algumas coisas aí que eu acho que você teve que enfrentar, porque, meu, tá sozinha no meio do bando de moleque, homens, etc. Ah, por exemplo, uma dúvida que eu tenho. O cara chega na oficina do seu pai. Você tá lá, seu pai saiu para testar um carro. Uhum. Ele chega, encontra você. Você fala que é mecânica e vai diagnosticar o carro dele. Você já teve a sensação desse cara olhar para você e falar, mas é você que vai fazer o diagnóstico do meu carro? Meio surpreso? Então, essa reação não, porque eles nem imaginavam que eu poderia ser a mecânica. Ah, tá. Era tipo, eu chegava pra falar bom dia e eles não me respondiam. Já chegava entrando na oficina, tipo, cadê o mecânico? Eu quero falar com ele, meu carro tá com problema. Aí eu ficava, ele saiu agora, mas como que eu posso te ajudar? Eu ficava sempre repetindo, como que eu posso te ajudar? E Tá. nunca me falavam nada, porque eles não achavam que eu poderia mexer no carro deles. Ah. E qual a sensação quando esse cara mesmo descobria que você era mecânica? Olha, já teve clientes que me ignoravam, que quando via eu trabalhando, meio que tratavam com desdém, sabe? Como, tipo, ignorava. Vai, que isso, sabe? Acho que não associava, caramba, é uma menina trabalhando. Mas não era com todos, não. Tinha Tá. clientes que ficavam super surpresos, falava, caramba, você trabalha mesmo, você coloca a mão na massa. E essa afirmação que eles tinham não me deixava constrangida porque eu sei que não era comum, principalmente para os homens mais velhos, não é comum. Então, muitos tinham esse tipo de reação não por maldade, mas realmente por não ser, assim como para mim não era normal, para eles também não era, sabe? E eu entendia isso. Mas tinha outros que não, que já eram mais cruéis mesmo, que me deixavam chateada. Porque acho que tem duas informações aí para o público masculino conservador que acho que pode chocar. Você é mulher e jovem, muito jovem, Exatamente. né? As Muito duas coisas. Tem, por exemplo, se você já sentiu que algum cliente ficou com medo que você mexesse no carro dele? já. Já teve cliente que durante todo o serviço ficava me falando e perguntando, mas não por curiosidade, porque ele queria saber se eu sabia. Você sabia o que estava fazendo, né? Exatamente, por isso. Então já teve bastante, sim. Legal, então seu pai praticamente montou a oficina dele, tem 5 anos já? Isso fez 5 anos agora. Legal. E uma coisa interessante, eu acho muito legal. Bom, a sua mãe, eu tenho assim uma certa admiração por ela, porque tem umas coisas que eu não sabia. Primeiro, eu não sabia que era a sua mãe, quando a gente se conheceu, né? E aí um dia, conversando, trocando mensagens com ela, e ela não, porque ela isso, aquilo, tal, eu não sabia, né? Falei, gente, mas que coisa, Dani, que coisa impressionante, né? Eu fico assim muito impressionado com você, né? Você cuida dessa menina como se fosse sua filha. Ela falou, Mas ela, para passar, tipo, o profissionalismo da função dela, de agente, ela, não, Aniela, tal, porque papapá, né? Mas eu via que os cuidados dela eram assim, nossa, com vocês, espetaculares, né? Só uma E é mãe muito pra divulgar interessante. tão bem, né? Não, é um cuidado, realmente, ela estava preocupada com você de uma maneira geral. Mas sua mãe é muito detalhista, acho muito interessante o jeito que ela faz as coisas, né? Porque eu já estava, por exemplo, minha esposa, minha sócia, já esteve junto com a gente, tudo. Ela foi tentar filmar.
pessoal me pegou, não, deixa que eu faço. Ela é muito detalhista, né? Sim. Muito legal, muito legal. E ela assim, com energia, né? Mas uma coisa interessante, seu pai, apesar do medo, vamos combinar, ele confiou em você, Sim. né? Que A confiança dele em você, nota 10, né? E depois, nesse momento dessa assim, então beleza, seu pai falou, você é doida mesmo, você quer ser mecânica. Sou doida, quero ser mecânica. Beleza, então, vamos. Segunda coisa, em que momento, porque é tudo muito pouco tempo, gente, nós estamos falando de 5 anos, aconteceu muita coisa, né? Aconteceu. Você descobriu que ia ser mecânica, aí você começou a se expor para o mundo, virou influencer. Em que momento, entre a Niela, que descobriu que é mecânica, foi estudar no Senai, etc., descobriu também que podia catar o microfone, a câmera e falar com o mundo? Quando minha mãe começou a me gravar escondido. Meu Deus, olha essa mãe. Minha mãe achava aquilo muito incrível e tal. Só que eu era muito tímida. Mas essa timidez era mais porque eu tinha medo de sofrer preconceito na internet também, sabe? Tá. Porque eu tava aprendendo, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda sou muito nova no mercado. E por isso eu tinha medo do que as pessoas iam falar, de falarem que eu não deveria estar ali. E eu não queria, eu não me sentia preparada para esse tipo de situação. E eu tinha essa vergonha muito grande, eu ficava muito tímida. E aí ela me filmava fazendo alguns serviços, e quando eu percebi, eu me escondia. Ficava com ela. Teve vídeos que eu apagava, Ai, meu queria que Deus. ela postasse. Só que ao contrário. Ah, ela gravava e postava? Ela Olha. postava pro TikTok. E assim, sem eu permitir. Aí eu entrava lá e apagava. Eu tava nessa. Só que aí, ao contrário do que eu pensei que seria, teve muitos comentários positivos. Um retorno muito bom, sabe? E logo depois também o TikTok começou a monetizar. E como os resultados estavam sendo muito positivos, eu estava ganhando um seguidor e eu ainda não falava nada, não fazia nada por vontade própria. Era tudo minha mãe me gravando. Eu vi aquilo, caramba, eu não deveria estar me escondendo se eu posso ensinar para as pessoas o que eu sei, sabe? O que eu já sei, o que eu já aprendi. E eu via que tinha muitos comentários de mulheres, até mulheres mais velhas, falando que gostaria de seguir essa profissão, que achava legal por eu não ligar pros haters, mas na verdade eu ligava sim. Mas aguentava o tranco. Eu aguentava. Mas não é como se eu não ligasse, sabe? Você aguenta, você ergue a cabeça e vai embora. Porque todo caminho que a gente escolhe na vida, principalmente como mulher profissionalmente, não é fácil. Você vai levar muita pedrada. Então escolha aquele que te faz feliz, né? Isso que a gente tem que pensar. Não, mas aí você percebeu também, então, você teve a sensação clara que você acabou sendo meio que fonte de inspiração para outras mulheres. Exatamente. E não só para outras mulheres, teve muitos homens que me apoiaram, que achavam aquilo incrível. Falaram, eu tenho a minha filha pequena aqui na oficina comigo sempre. Gostaria muito que ela se tornasse mecânica. Aí eu ficava, caramba, que incrível. E aquilo começou a ser muito bom. Era o meu combustível, sabe? E aí eu assumi os vídeos depois de um tempo. E comecei a fazer os meus vídeos sozinha, porque eu não queria mais que eu ficasse me gravando em um momento que eu não queria. Tá. Falei, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu que eu faço. E aí, como eu comecei fazendo? Eu filmava todo o serviço, aí depois eu editava e dublava, porque eu tinha muita vergonha de falar diretamente com a câmera, de travar, e esse tipo de coisa. Então, se eu editasse, ia ser mais tranquilo. E realmente foi. E assim surgiram os primeiros conteúdos que começaram a... Legal. Não, porque assim, eu vejo, pelo menos uma característica que todas as vezes eu encontrei com você antes de você fazer uma palestra na Automec, a gente gravou rapidinho, né? E naquele dia eu me lembro que você estava muito nervosa, não, vou palestrar agora e tal, né? Então eu vejo que... A primeira vez foi na minha primeira palestra, lá na Autopar. Aí depois na Automec eu já estava tranquila, já tinha ficado outras vezes. Mas eu percebi que parece que você tem uma característica que assim, tô com medo, tô tomando porrada, mas vou do mesmo jeito. Você vai. Né? Eu vou. Não tem, né, Niela? Não tem. É que você tem alguma coisa aí que te move para fazer que é mais importante
e mais forte do que o que tá jogando contra, né? Exato, eu acho que é porque eu realmente gosto do que eu faço. Tá. Sabe? Eu, sendo bem sincera, por muito tempo, e às vezes ainda é difícil lidar com a exposição do que eu faço. Claro. Mas a mecânica é algo que eu amo. Então, eu tenho que lidar e suportar essa visibilidade para falar do que eu amo, sabe? Claro, Eu acho claro. que é isso que me move. Porque eu quero que as pessoas entendam que, primeiro, mulher pode estar onde ela quiser e principalmente que ainda tem jovens que não estão perdidos, que querem trabalhar Claro, e que de claro. fato vai tocar o setor, né? Tá, Porque a gente é o futuro. E hoje tá. em dia, muitas oficinas é o pessoal mais antigo. Eu E tenho uma muitas dificuldade. estão falecendo. Eu tive. Amanhã, não, quinta-feira, a gente está de novo na escola do mecânico, lá com a Sandra, de novo conversando com ela, porque a gente tem visitado muitas oficinas e a reclamação, assim, geral não encontramos mão de obra. Né? E é uma Exatamente. coisa interessante, né? A gente foi entender. Então, tem, por exemplo, então eu acho que é legal, porque eu acho que você acaba sendo fonte de inspiração para as mulheres, sim, jovens, mas para os jovens de uma maneira geral. Né? Você está com 18 anos e você hoje tem uma profissão que, independentemente do que aconteça, você se vira. Uhum. Se você mesmo se você quisesse deixar de ser influenciadora, que lógico, né, não faz sentido, mas você tem uma profissão que te garante. E é uma discussão muito forte nesse mercado. Sim. Muito forte. Porque, outra coisa também, que eu aprendi tudo a semana passada. Porque eu fui na oficina, o pessoal falou, não, a escola do mecânico não consegue mecânicos pra gente. Eu falei, mas por que não? Aí eu fui lá na escola do mecânico. Sandra, por que você não consegue mecânicos para eles? É porque o mecânico, às vezes, o mecânico, se ele tiver 24, 25 anos de idade, ele já meio que tem família e ele já está fazendo tipo um Uber, ele está fazendo um iFood, e ele teria que começar como auxiliar de mecânico. E aí Exatamente. ele passaria a ganhar menos do que essa função que ele já faz hoje de uma informalidade, o bico, etc. Olha só o drama. E aí a gente chegou à seguinte conclusão: o ideal hoje para colocar dentro da mecânica seria os jovens de 18 anos. É, Entendeu? Porque ele ainda não tem compromissos financeiros muito pesados e ele pode investir um ano na vida dele e ganhar uma profissão. exatamente. Entendeu? Então, A gente tem um problema de encontrar esse jovem que quer trabalhar. Isso. Então, essa é a discussão que a gente está tendo para a gente justamente... porque aí... são duas coisas. A gente se encontrar um jovem com um perfil legal que queira botar a mão na massa e a oficina está disposta a receber esse jovem e preparar ele. Exatamente. Que é Entendeu? outra coisa que também não estão. Exato. Muitas Né? oficinas querem um profissional formado. Né? Pronto. Isso, pronto. A Sandra fala que o pessoal liga na escola de mecânico e fala assim, me manda 2 mecânicos. Como assim? Não é assim. Então, é um grande desafio. Então, vamos falar que a sua oficina do seu pai completou 5 anos. Você aí viveu intensamente, você ajudou sua mãe um pouco na administração, apesar de não gostar, foi trabalhar de mecânica. Qual você acha que foi, ou quais foram, os principais desafios que a sua mãe e seu pai, porque eles, né, são sócios obrigatoriamente nessa oficina, né? Os desafios que eles, assim, que mais assim foram impactantes para a família. E assim, vocês são uma família, então eu posso dizer, impactos que trouxeram para a família, desafios que vocês enfrentaram nesses anos. Olha, acho que os desafios foram antes da fama, os maiores desafios. E depois dela também trouxe muitas coisas, só que eu acho que por a gente ter começado uma empresa, né, do zero, com até pouco conhecimento do que é ter uma empresa. Meus pais sofreram muito nesse processo de amadurecer e consolidar a empresa deles, né? E nisso a gente já passou por diversos momentos que a gente não sabia como ia pagar as contas. Você diz como administradores. Isso. Era um dos maiores questões, assim. Então teve várias vezes em que a gente trabalhava, assim, de domingo a domingo, para poder fechar o mês. E eu sempre estava ali com eles e eu acho que algumas pessoas achavam que eles estavam me explorando, né? Porque eu sempre estava com eles. Mas não era por obrigação, era porque eu via a necessidade e eu queria estar. Então, no início da oficina foi muito difícil para todos nós por conta disso. Primeiro, a nossa maior necessidade, de fechar as contas. Para todo mundo, né? E depois a gente foi se estruturando melhor
veio a visibilidade com a internet. Até para aproveitar de perguntar isso, você acha que essa mudança da oficina, ela aconteceu antes de você se tornar famosa? Ou seja, as coisas foram, sua mãe e seu pai foram aprendendo a tocar o negócio, melhorando. Ou, por exemplo, à medida que você se tornou famosa, virou uma chave? Os dois. Eles aprenderam bastante, mas virou uma grande chave na nossa vida. Porque o que você acha que hoje o fato de a Daniela ser conhecida, as pessoas buscam a oficina da Daniela, é isso? Exatamente. Porque quando eu ia mostrar o serviço, eu mostrava o nosso diferencial. O cuidado com o veículo, a clareza com o cliente, a honestidade em todo o processo, de realmente resolver o problema daquele carro. E aí surgiram pessoas que não estavam ali só porque eu era uma menina, uma mulher na mecânica. Estavam ali porque eu era uma boa mecânica. E aí procuravam a nossa oficina por conta disso. Então a demanda foi muito maior depois das redes sociais. Então nos obrigou a ir para um lugar maior. E esse lugar maior agora já está pequeno para a gente de novo. Olha que legal. Você acha, o seu público de clientes, você acha, por exemplo, que você tem como clientes mais mulheres do que normalmente uma oficina tem? Atualmente eu acho que sim. Porque as mulheres encontram essa identidade com você? Elas têm essa confiança, sabe? Mas tem bastante o público masculino, sim, que me respeitam, que buscam pelo meu trabalho, pelo profissionalismo, mas tem muitas mulheres que eu acho que tem mais do que em toda a oficina. Porque eu já ouvi, tem em Brasília uma oficina que se especializou no público feminino, tem mecânicas e tem atendentes mulheres, né? E ela comentava isso, que às vezes as mulheres clientes não se sentem tão bem acolhidas em determinadas oficinas, né? Sim. Um ambiente um pouquinho, né? Às vezes no passado, você não chegou a pegar muito isso, mas no passado as oficinas eram mais sujas. Sim. A gente brincava, era parafuso para tudo quanto é lugar, graxa, mulher pelada na parede. É um negócio que a mulher ia na oficina não se sentia acolhida, ela sentia, meu Deus, que lugar é esse, né? E eu acho assim, e eu acho que agora que tem uma mulher também que tem uma oficina em Brasília que é bem conhecida, uma influencer, e a gente comenta, por isso que eu te perguntei, né? Então, hoje, o seu público feminino, ele é, digamos assim, em quantidade, ele chega a ser maior que o masculino ou você acha que não? Não, ainda não é maior. Ainda não. Porque ainda tem muitas mulheres, o que mais acontece? A mulher assiste o meu vídeo, gosta e fala pro marido levar o carro lá. Entendi. Então, quem trouxe aquele homem foi uma mulher, mas não é ela que vai levar. Isso ainda acontece muito, mesmo na minha oficina. Eu tenho muitas clientes que, na verdade, dificilmente eu vi na minha oficina. Quem traz assim pro marido. Minha mulher quer fazer isso. Minha mulher mandou vir aqui. Minha mulher te segue. Minha mulher... Mas cadê essa mulher? Cadê ela? Vem, traz ela aqui. Você acha que hoje, na sua vida, Aniela, você, do 100% do seu tempo de trabalho, você está mais como influencer ou mais como mecânica? Atualmente, mais como influenciadora. Atualmente. Mas isso depende muito da demanda. Agora a gente tem mais funcionários, então aliviou muito para mim, porque eu também sou mecânica, eu também preciso colocar a mão na massa até para produzir os meus conteúdos. Então, o meu trabalho como influenciadora depende dali, sabe? Só que hoje em dia eu já tenho a opção e o conforto até de escolher o carro que eu vou mexer e ficar em paz ali, entre muitas aspas, porque sempre não deixa de surgir problemas, né? Claro. Mas é mais confortável, porque eu não preciso ficar entre um carro, sai outro e ficar fazendo vários. Eu faço o que eu preciso gravar. Então eu só pego o carro que eu vou gerar conteúdo. Entendeu? Mas desde o início, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu era a mecânica realmente que estava ali para produzir, para entregar carro mesmo. Dependendo da demanda da oficina, eu tenho que ativar essa mecânica de volta. Principalmente essas semanas que passaram. Semanas de férias, muita demanda na oficina, nossa, aí tem que botar todo mundo para trabalhar, né? Não tem jeito. E se você acha que o seu público que te assiste, que te segue hoje, Niela, quem é esse público na maioria dele? Olha, hoje é difícil até dizer quem é o maior alvo.
No início, tinha muitos mecânicos puramente do Tá, setor automotivo, e tem muito. O meu tá, público, ele é muito automotivo. E assim, nunca foi uma estratégia para mim quem eu queria atingir, mas eu só queria mostrar o meu trabalho e quem eu era no setor, sabe? sim. E aí, pessoas vieram, né, e me seguindo e tudo mais. Só que tem mecânicos, donos de oficina, aí tem o dono do carro, e Ah, tem a pessoa que não tem um carro ainda, mas quer entender para ter o próprio carro, sabe? Tem todos esses públicos e eu não sei te dizer qual é o maior, tá, mas falando agora de homem e mulher, o público masculino é maior no meu perfil. maior. Maior. É. Ainda tem público masculino, ainda tem uma forte ligação com carro, né? Sim, E eu acho que realmente os mecânicos devem seguir bastante. Mas tem, né, os aficionados, os que adoram carro, que também, né? exatamente. Tem a É, pessoa que é louca por caro, tem autopeças, é, concessionárias até, olha pessoas que que legal. trabalham no setor automotivo, não diretamente consertando um carro, mas que é É. do setor automotivo de alguma forma. É muito dividido. E os seus vídeos hoje, Niela, eles são mais de dicas? Qual que você foca mais na produção de vídeos? Depende, porque a estratégia que eu adoto hoje, como o meu público é muito dividido, Tá? cada vídeo eu quero alcançar um público diferente. Eu tenho que conversar com todos os públicos do meu perfil. Então tem vídeo que é muito técnico, que Tá, esse já é para realmente uma dica entre profissional e outro profissional. tá, E aí tem vídeos que são totalmente para pessoas leigas que não entendem nada tá. do carro. Que aí é o cliente, né, que tá ali querendo aprender mais sobre o próprio carro, como cuidar melhor. Então tem tanto as dicas quanto o procedimento técnico. Legal. E uma coisa, né? Como esse público nosso é prioritariamente do automotivo, né? E tem muita discussão, sabe, Nela? Quando eu perguntei para você até em que momento da oficina da sua família vocês viraram a chave e ela começou a ser lucrativa, começar a crescer, né? É uma discussão assim direto no mercado. Um monte de oficina passando aperto, dificuldades. Se você fosse lembrar, né, já que é um período relativamente curto, vocês tiveram sucesso rápido e você também acredita que a sua participação como influencer foi importante, mas, né, eu acho que foi importante, mas eu acho que tem algumas coisas da empresa, do seu pai, da sua mãe, e mesmo a Aniela sendo famosa, eles corriam o risco de não ter sucesso por algumas questões. Mas, olhando para dentro da sua oficina, o que você acha que, além dessa demanda das pessoas virem buscar você da oficina, foi importante no crescimento? O que você acha que seu pai e sua mãe acertaram muito para que a oficina desse certo? Primeiro ponto, a organização Tá, e a clareza com o cliente. Porque tá, às vezes o mecânico ele tá mais preocupado em entregar aquele carro, mesmo que ele seja honesto, que ele entregue aquele carro perfeito. Ele acaba se esquecendo que o cliente tem que saber sobre os processos. Às vezes o cliente quer entender como funciona e esse mecânico não tem o tempo para explicar. tá. E eu acho que essa confiança que a gente passou no início foi o que trouxe a nossa estrutura. Porque desde sempre o meu pai sempre teve a conduta de explicar tudo bem claro. Deixar tudo bem claro para o Quando cliente. você diz explicar, eu chego na sua oficina, Uhum. esqueci o nome do seu pai. Jonas. Ô, seu Jonas, olha, tá com barulho aqui na frente, não sei o quê. Ele fala, peraí, vai lá. Ele vai olhar comigo e falar, entendi. Ó, Marco, é o seguinte, cara, seu carro tá com esse problema, vem ver comigo. Ele mostra e ele detalha, é isso que você quer dizer? O problema? Isso. Mas hoje em dia, a gente, muitas vezes, o cara deixava o carro na oficina lá. Tá. O que meu pai fazia? Manda vídeo para ele. Ah, Explica ele vai encontrando os problemas e vai filmando. Olha, tá exatamente. vendo? Tá vazando aqui. A gente, Ah, conforme a revisão, a gente vai fazendo no carro. Tudo que a gente encontra, mesmo que o cliente tenha relatado ou não, é filmado e mostrado. Olha, isso aqui tá acontecendo assim, assim, assado. Isso pode contribuir para aquilo e aquilo outro, pode danificar tal sistema. A gente explica tá. tudo, deixa claro. E o cliente fala: caramba, ele tem a Essa reação que eu tive. transparência que você tem com o cliente, isso faz ele ficar confortável, tranquilo. Exatamente. Tá, legal. E aí, E, ah, no pode início, falar. você foi fazendo boca a boca também, né? Ah, então você acha que, bom, primeiro,
comportamento que vocês tinham com o cliente de transparência trouxe essa confiança, falou, ó, vai lá no Jonas e na Aniela lá, que eles são gente do bem, beleza. E o pessoal foi indicando boca a boca. Então você acha que o boca a boca foi uma das grandes ferramentas que trouxe clientes para vocês? Também. Tá. Mas não foi a maior. Não foi a maior, né? Porque hoje em dia, você pode ser honesto, a sua oficina pode ser limpa, organizada, pode ter os melhores processos. Mas se você não mostra isso para as pessoas, não se posiciona digitalmente, você é esquecido. É verdade. Porque hoje o nosso mercado é digital. Tá. Mas você, quando você fala de posicionamento digital da oficina, foi através da Aniela ou foi feito um trabalho especificamente para a oficina de redes sociais, etc? No início, a oficina tinha um Instagram, sim, que mostrava, né, os serviços e tudo mais. Alguns clientes vieram dali, outros clientes, por exemplo, vinham do Google, que a gente sempre pedia para o cliente, deixa uma avaliação lá no Google. Porque quem vai em um lugar sem pesquisar a índole da empresa antes, gente? Acho que até as pessoas mais velhas colocam no Google a empresa, ver a avaliação. Todo mundo faz isso. Sim. E por isso, muitas oficinas acabam sendo esquecidas, porque já tem oficina lá que mostra uma melhor avaliação. E a oficina da tal pessoa não tá ali. Entendi. Entende? Então muita gente que foi na sua oficina foi através de pesquisa no Google, uma boa nota que tem lá, ou seja, esse posicionamento digital da oficina, além do seu como Aniela, foi importante. Foi, muito importante. Legal. Porque quando eu comecei a ser a Aniela, a oficina já fazia esse movimento. Sabe? A oficina já entendia que era importante postar, que era importante mostrar, que era importante aparecer para ser lembrada. Legal. E então, quando eu assumi os conteúdos, isso fez um boom, sabe? Tá. E hoje, então, o cliente, ele tem um modelo que vocês têm de atendimento com transparência, para o cara ficar, tô tranquilo, o pessoal lá não vai me enganar. Beleza. Existe muita indicação? Como assim? Um cliente indica o outro? Vocês percebem isso? Sim, tem bastante. Tem clientes que já veio na minha oficina sem nem saber que eu sou famosa, porque outra pessoa falou muito bem. Legal. E aí, normalmente, esse cliente, hoje em dia, a nossa oficina não depende mais do fluxo de rua. Tá. A gente fica no condomínio fechado, e aí a gente atende puramente por agendamento, público da internet, né? E, claro, os clientes antigos que já conheciam. Aí tem um cliente novo que vem do boca a boca. Das pessoas falam, caramba, nossa, oficina top, é isso, aquilo, outro. Aí a pessoa vem numa quarta tarde, que a gente tá lá cheio de serviço, e aí fala, tem como dar uma olhadinha no nosso carro? E aí a gente fica, bom, agora não tem, mas calma aí, vamos montar aqui o agendamento e tudo mais. A pessoa fica um pouco chocada, porque ele não entende. As pessoas ficam, caramba, tem que agendar. Tem gente que ainda não sabe que a oficina trabalha com agendamento, sabe? Eu estava conversando com a sua mãe semana passada sobre isso. A gente criou um robô com inteligência artificial para atender no WhatsApp, fazer agendamento, tudo, né? E a maioria das oficinas, assim, absoluto, você chama no WhatsApp, o cara te responde depois de 1 hora, depois de 2 horas. A maioria, assim. E eu fiquei chocado com isso, eu não tinha percebido, né? E aí, por isso que a gente criou essa automação. Mas aí eu falei pra Dani, mas você não precisa. Não, porque a gente tem uma pessoa que fica no WhatsApp atendendo o tempo inteiro. Né? E eu falei, pô, que legal, né? Então, quer dizer, provavelmente o pessoal tá chamando vocês no WhatsApp e ela vai montando todo o agendamento. Ela falou que ela faz uma filtragem, uma triagem ali e vai montando toda a agenda, né? Sim, porque hoje em dia a gente, graças a Deus, também consegue demitir alguns clientes que não são tão qualificados, né? Não é uma coisa que a gente conseguia fazer no início. No início, bota todo mundo pra dentro. Claro. Hoje em dia, a gente já vai fazendo perguntas sobre o carro. A gente não atende carros abaixo de 2010. Dependendo do modelo do carro, pode ser até 2005. Então, toda essa filtragem, o tipo de cliente, sabe? O que o cliente quer fazer. Então, assim, a gente monta o melhor dia para ele trazer o carro na oficina. Ou Você acha, por exemplo, uma outra dificuldade que o pessoal enfrenta é o cliente ir 2 vezes por ano para, tipo, trocar o óleo, fazer algumas coisas. Vocês já controlaram, já observaram se os seus clientes estão indo trocar óleo com vocês ou eles vão só fazer uma manutenção e
desaparece por um tempo? A maioria vai. Às É, vezes não vai para fazer o de 10 mil quilômetros. tá, Vai para fazer aquele realmente de 6 em 6 meses, que já faz uma avaliação melhorzinha. Por tá. quê? O fluxo da nossa oficina, geralmente, às vezes acaba não sobrando tempo para essa pessoa que só quer trocar um óleo, sabe? Ah, entendi. Então não compensa para essa pessoa que só quer trocar um óleo esperar tanto tempo. Não faz nem Tá, sentido, a gente nem procura por isso, tá, sabe? Então, tá. ela leva em algum lugar que faça uma troca de óleo rápida, mas aí quando essa pessoa precisa de fato de uma revisão um pouco mais detalhada, tem qualquer probleminha no carro, qualquer diferença, aí ela traz pra gente. Então você acredita que o seu cliente venha 2 vezes por ano na oficina? Tem cliente que só vem 2 vezes. E tem Não, clientes é que, óbvio. nossa, parece que ama aqui. Tem clientes, nossa, que por incrível que pareça, vem trocar o óleo, tipo assim, 10 mil quilômetros rodados. Tem alguns que Tá, ainda fazem isso, porque querem manter sempre aqui com a gente. Mas a grande maioria, não. tá, tá. É uma coisa que depois, né? Vocês, eu acho que eu me lembre, vocês estão usando o Workmotor faz 2 anos? Isso. Dois Por aí. anos, é. Tem algumas coisas que a gente está fazendo. Tem um CRM lá que a gente criou com o WhatsApp, que é para justamente convidar esses clientes para voltar a fazer revisão, Aham. né? Minha Quando mãe eles, precisa. o cara sumiu, volta, tal, algumas coisas tipo que a gente quer fazer, né? E a última coisa, Niela. Ah, outra coisa, você sempre foi chamada de Niela? Olha, Sempre. Niela é o meu apelido que minha mãe me deu de infância. Meu apelido mais Ah. pessoal, mais íntimo. Niela era o nome que só meus parentes conheciam. Olha. Ninguém me chamava de Niela. Só minha mãe, quando queria alguma coisa, tipo, Niela, pega uma água pra mim. Com carinho, né? O Niela era isso. Ai, barato. E aí surgiu Niela nas redes sociais, É. porque minha mãe pedia, por favor, pra eu gravar os vídeos, entende? Ah, Niela, vamos gravar um vídeo? nossa, e hoje, né? Parece meio óbvio, né? Mas você quem falou? Não, meu nome é Daniela. Porque as pessoas não sabem que Daniela tem o apelido Niela, porque ninguém utiliza. É, Mas a história que esse apelido surgiu é muito engraçada. Minha mãe falava que quando eu ia nascer, tinha uma menina que todo mundo chamava ela de Dani, né? Porque o nome dela era Daniela. Só que Dani. esse Dani, ela odiava essa pessoa. Meu Deus. E aí, quando ela tava grávida, ela começou a tomar ranço do Dani. Não era nem da pessoa mais, era do É Dani. do Dani. E aí ela falou, ninguém vai chamar minha filha de Dani. Vai ser Niela. Pronto, acabou. Ah, então é isso. Porque é verdade. Daniela normalmente vira Dani, né? É. Olha, Aí, em verdade vez de ser mesmo. Dani, é Niela. Pronto. É outra metade do nome, pelo amor de Deus. E Niela, me fala uma coisa. O que você conta? Se você fosse, assim, então, sua oficina muito nova, 5 anos, vocês têm um sucesso muito legal. Tudo bem que isso também tem alavancagem do seu trabalho como influencer aí, mas eu acho que tem, eu vejo, por exemplo, pelo pouco que eu conheço sua mãe, ela é controladora, assim, no sentido de administração, né? Ela gosta de cuidar certinho da administração, ela é bem detalhista nas coisas, né? Você comentou que seu pai é um cara tecnicamente bom e também é cuidadoso com os clientes, enfim, tem um monte de coisa aí que contribui para a oficina ter dado certo. Mas tem um monte de oficina que ainda está numa fase assim que está meio perdido, né? Ou está faltando cliente, enfim, tem uma série de coisas. O que você diria para as oficinas hoje, que são pontos importantes, cuidados importantes, que ela deveria tomar para poder ter aí prosperidade nos próximos anos? Olha, não tem como eu não falar da internet. Porque para os próximos anos é o que vai dominar, Tá, sabe? tá. Hoje o mercado já obriga que o mecânico mostre o que ele está fazendo. Que deixe isso claro nas redes sociais. Porque senão a pessoa desconfia. Porque se você não mostra com clareza o que você faz para todo mundo, as pessoas acham que você é desonesto. Tá. E quando você fala com clareza, é tipo gravar, botar vídeo, foto para os Isso. clientes. Não precisa ser um criador de conteúdo. Não Tá, é isso que eu falo. Mas que a oficina tenha um perfil e que esse perfil seja movimentado. Não precisa também ser como a movimentação de um criador de conteúdo, mas precisa ter detalhes sobre o serviço. É interessante que tenha explicações sobre sistemas do carro, que ali seja de fato para os clientes conhecer a conduta daquela empresa, quem trabalha ali,
como é realizado os processos e principalmente que mostre que ali tem profissionais dispostos a te ajudar e te ensinar. É isso que faz a diferença. E quando você fala, então, de exposição na internet, se você estivesse começando um trabalho na oficina hoje, você colocaria em quais mídias o conteúdo que você falou, do que ele está fazendo, em quais canais você acha que é legal eles colocarem? Olha, para a empresa, eu acho que é o Instagram. O Instagram ele é muito mais profissional. Mas agora, para maior visibilidade, também eu acho que eu colocaria no TikTok. Então, Instagram e TikTok são lugares muito bons. Também tem, por outro lado, o Facebook, que é o clássico, também não pode faltar. Mas focar nessas redes sociais mais novas é o que vai garantir de você estar nesse meio, sabe? De ter um lugar nesse meio, principalmente no digital. Porque muitas pessoas só vão em oficinas... Tipo assim, ela não quer só ver a avaliação no Google. Ela quer ver também o perfil daquela empresa. Eu faço muito isso também. Quando eu vou contratar qualquer serviço, eu pergunto, qual que é o seu arroba? Qual que é o seu perfil? Pra eu dar uma olhada no seu trabalho. Eu tenho esse padrão pra qualquer lugar que eu vou. Tem uma coisa que eu percebi que eu fiz isso, sem nem me dar conta, eu comecei a fazer aula de canto há um tempo. E aí, pra eu avaliar a moça, né, que ia me dar aula, a professora, óbvio, pessoas me indicaram ela, falaram super bem. Só que eu queria ver ela cantando. Porque como ela vai me ensinar a cantar se eu não achar que ela canta bem? É verdade. E aí eu pedi, qual que é o seu perfil no Instagram? Qual que é o seu perfil nas redes sociais? Ela me passou. Aí eu olhei o trabalho dela e falei, tá. Gostou? Não, agora eu vou com ela. Além, então, a oficina, tendo um bom perfil nas redes sociais, colocando conteúdo, estando presente, bem avaliada no Google. E dentro da oficina, o que você acha que vocês fizeram bem e você aconselha o pessoal a ter aí dentro, que você fala, olha, a gente aqui, a nossa família fez um negócio muito legal e eu acho que as oficinas têm que fazer isso para dar certo a oficina. Olha, detalhes de como acolher o seu cliente. É claro que os mecânicos não querem que o cliente fique ali enquanto ele trabalha, isso é óbvio, a gente também não quer. Mas quando essa pessoa estiver ali, ela precisa se sentir acolhida. E isso não vem só com palavras, isso vem com um banheiro organizado, um banheiro para mulher que esteja organizado, mimos também para mulheres, por exemplo, tem íntimos lá dentro do banheiro para higiene da mulher, enfim. Essas pequenas coisas que até não são muito caras, faz diferença no dia a dia. Porque uma mulher que olha aquilo e fala, caramba, eles pensaram até nisso. Não era obrigação deles, mas eles pensaram. Faz a diferença, sabe? Acolhimento. Você falou de coisas importantes, que é a transparência, né? Logo no começo, com relação ao cliente, o acolhimento dele. Você acha que... como é que os seus mecânicos, ou seu pai, o pessoal se atualiza? Como é que eles conseguem? Porque tá surgindo tanta coisa nova. Como é que parece carro novo. Como é que eles conseguem informação de carros novos? Bom, a gente está sempre compartilhando conhecimento pelo mercado, né? Hoje em dia, uma coisa muito legal é que as oficinas, elas não privam mais o conhecimento, elas compartilham. Então, a gente tem muitos amigos de oficinas próximas que, talvez a gente não consiga fazer um curso agora, mas aquela pessoa consegue, ela está fazendo um curso nesse momento. E aí, o conhecimento entre a gente vai sendo compartilhado. Então, os nossos mecânicos, além da gente buscar a profissionalização técnica, de fato, com cursos, com pessoas especializadas, estar por dentro do setor, estar sempre procurando as inovações e entender sobre aquilo, mesmo que pode ser breve, faz toda a diferença. A pessoa não pode estar com aquela mente enraizada de que o mercado não está mudando, sabe? Legal. Não vai mudar. Ou seja, a oficina ainda é um bom negócio. É um bom negócio. E para finalizar, o que você diria hoje para esse jovem de 18 anos que ainda não tem uma profissão? Vale a pena ele ser mecânico? Vale a pena ele ser mecânico, porque mecânico ganha bem. Porque quem quer trabalhar ganha dinheiro. Sabe por quê? Porque você não vê uma oficina que está vazia. Ela pode ter vários problemas lá dentro, vários carros parados, mas ela não está vazia. E até a oficina que não tem um serviço muito especializado tem um giro muito alto de carros. Porque é difícil você achar profissionais qualificados. Então as que tem muitos, tem muita demanda. Isso é fato. Então aquela pessoa que se empenha
a buscar, a trabalhar, não precisa nem ter o conhecimento, a trabalhar, ele ganha dinheiro. Tem muitos mecânicos que hoje trabalham por comissão, aqui mesmo. Por exemplo, se você comissiona o seu funcionário, ele vai trabalhar muito mais feliz. Mais feliz, satisfeito. Ele vai ter a consciência de que ele está fazendo o salário dele. Ele tem o garantido, mas ele faz o salário dele. Hoje, a maioria dos mecânicos fazem o seu salário. E eu acho que isso é um bom de ser mecânico. Um rapaz de 18 anos, ou uma menina de 18 anos, que queira trabalhar com oficina, você acha que, por exemplo, se ele entra como aprendiz numa oficina, em um ano, você acha que ele já vai conseguir estar trabalhando? Vai. Não vai ser o mecânico A da oficina. Claro. Não vai ser. Mas ele vai fazer alguns trabalhos como pastilha, troca de óleo, alguns serviços de suspensão que já vai trazer um retorno para ele, sim. Legal. Com certeza. Ou seja, vamos trabalhar de mecânico. Você vai trabalhar mais que mecânico. Então, ou seja, é um bom negócio se tornar mecânico. E quem não tem uma profissão e tem 18 anos, você então acha que vale a pena ser mecânico? Com certeza, e provavelmente a pessoa não vai querer sair tão cedo. Que legal. Nossa, Nela, que bom, viu? Obrigadão para você ter... O pessoal vai... É muito legal, né? Você tem hoje uma visibilidade legal e o nosso mercado precisa ter algumas mensagens positivas, às vezes, para o pessoal seguir firme e confiante, porque, como a gente está falando, mecânica é um bom negócio. Tem algumas coisas que eles precisam fazer, mas ainda é um bom negócio, né? Sim, é um bom negócio. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço.